Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se vocês ainda têm algo para viver junto com uma determinada pessoa do seu campo afetivo, tá? Então, essa leitura é para aqueles que já se envolveram e gostariam de saber se ainda tem caminhos para reatar ou para continuar de onde parou ou para começar de novo sobre uma nova fórmula de relação, tá bom? Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a amazonita, número 2, a pirita, ou número 3, a fluorita. Vamos começar com o grupo de número 1, a labradorita. Vocês ainda terão algo para viver juntos. A temperança. Vocês ainda têm algo para viver juntos. Quatro de paus, 8 de copas e ás de ouros. Bem, vamos lá. Vou deixar assim. Aqui é um talvez num primeiro momento. É como se aqui falasse, para vocês viverem alguma coisa, é preciso uma transformação. É um caminho que não está descartado para vocês. Só que é como se precisasse de tempo para amadurecer certas questões aqui. Tem o sentimento, tem uma vontade. Pode ser da sua parte ou então da pessoa, ou então dos dois. Em algum nível tem esse sentimento. Não sei identificar quem tem mais ou tem menos nessa leitura aqui, porque o que me vem tanto pode ser uma coisa em desequilíbrio, tipo, uma pessoa quer mais do que a outra, quanto o sentimento é mais neutro, no sentido de, quem sabe um dia, né, poderia ser legal, eu acho que mais pra frente, amadurecendo certos pontos, sabe? Então, tem uma consideração aqui, mas é como se as ideias flutuassem. Então, é como se às vezes pensa que seria legal, que seria o caminho, ou às vezes você ou a pessoa pensa que gostaria sim, que ainda tem sentimentos, só que tem outros momentos que fala, não, melhor não vamos voltar para isso não, sabe? Então, tem questões aqui que oscilam. Por isso que não dá para saber ao certo nessa questão com a temperança aqui, porque é como se fosse aqui nessa imagem. Às vezes a pessoa enche esse copo, às vezes enche o outro. Então, às vezes a pessoa quer, às vezes a pessoa não quer. Ou então você também. Às vezes você considera, às vezes você fala, melhor não. Então, eu tô vendo essa situação mais dúbia aqui para vocês, tá? Então, poderia, sim, porque a temperança, querendo ou não, é uma resposta positiva. Vocês têm caminhos para poder se envolver de novo, para poder se conectar de novo. Só que para isso tem que ter muitas mudanças, tanto com 4 de paus, o 8 de copa e o ás de ouros. Por isso que eu acho que vem mais para frente, sabe? É algo que é como se fosse assim, lá na frente, se a gente se encontrar nas condições perfeitas ou então nas condições boas para que a gente possa se relacionar, poderia sim a gente decidir pelo caminho de tentar. Porque é como se, eu não digo condições perfeitas, mas, por exemplo, às vezes vocês se encontram lá no futuro e alguém está se relacionando, tem que terminar um relacionamento para acontecer, sabe? Ou então a pessoa está indisponível naquele momento, está resolvendo outras coisas na vida e não quer se envolver. Por isso que tem que ter uma condição minimamente boa para que vocês lá na frente se encontrem e falem, ok, vamos tentar de novo, sabe? Aqui eu vejo 4 de paus. É uma vontade, um desejo, às vezes, né, como eu falei, às vezes vem um desejo, sim, não é algo que nem passe pela cabeça de vocês, sabe? Não é isso, vem um desejo.
Só que muitas vezes ele é silenciado por essa temperança, falando, e acho que é melhor não, porque o 8 de copas também ajuda a temperança a dar essa silenciada, porque aqui é como se esse 8 de copas falasse assim, mas não tem como a gente voltar para aquilo que era antes. Porque o que era antes não deu certo, tanto é que a gente não tá junto, né? Então é como se esse 8 de copas abrisse a cabeça de vocês, fazendo reconhecer que coisas precisam ser mudadas, coisas precisam ser diferentes. Tem que deixar o velho para trás. Não pode voltar para um relacionamento em que as coisas continuem da forma como eram, porque pode ser isso que tenha levado à separação, sabe? Ou então os pensamentos podem ter entrado em conflito, por isso que houve a separação. Então vai ter que ter uma harmonia de pensamento, de ação, de como vocês querem conduzir o relacionamento. E aí é que esse Ás de Ouros mostrando que é possível lá na frente vocês se encontrarem, vocês se relacionarem. Só que esse Ás de Ouro fala de um tempo em que teve o amadurecimento. Então, para isso aqui, é preciso tanto você quanto a pessoa amadurecer para aí então poder viver um relacionamento muito melhor e um relacionamento diferente do que foi no passado. Tá certo? Finalizo aqui a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a Pirita. Vocês ainda têm algo para viver juntos? Mentalize essa pessoa. O Mago. Vocês ainda têm algo para viver juntos? Mentalize essa pessoa. Seis de paus, 7 de ouros e 3 de espadas. Ok. Deixe-me analisar aqui. 7 de paus com 7 de ouros e 3 de espadas. Tá. Aqui é o seguinte. Esse mago fala que existe sim uma possibilidade de lá na frente vocês se reencontrarem. Só que essa relação lá na frente pode ser que ela, num primeiro momento, sinalize assim para vocês que teria possibilidade de vocês derem certo, de vocês conseguirem fazer com que o relacionamento seja diferente, porém as adversidades serão as mesmas. Então é como se falasse, lá na frente pode ser que tenha esse desejo, pode ser que tenha esse reencontro, um flertar com essa ideia de que talvez a gente podia voltar, a gente podia tentar algum tipo de relação. Só que as cartas a partir do 7 de paus, 7 de ouros e o 3 de espadas mostra que vocês enfrentariam os mesmos problemas. É como se, mesmo passando um certo tempo, o amadurecimento aqui não vem para as questões que são importantes dentro da dinâmica da relação. Então, você pode ter algum tipo de relação aqui, mas é como se ela fosse terminar antes do que você imaginava, ou então você poderia até se envolver de novo, e aí se envolvendo ali naquele primeiro contato você fala, ai meu Deus, acho que não mesmo, sabe? Então mudando de ideia. Então eu vejo aqui que é como se fosse durar muito pouco tempo. Talvez até você decida conversar com a pessoa, sentar, sair com ela, conversar, e na conversa você vai vendo assim, ai, não tem futuro, sabe? São as mesmas questões, parece que não mudou tanto, então eu vejo aqui que logo você desperta para que essa relação talvez não vai ter uma mudança significativa se lá na frente vocês tentarem se envolver de novo. Porque tem energia aqui para isso, de despertar de novo o interesse, sabe? Mas é como se ao entrar em contato você percebe que não é por aí.
tá? Esse 7 de paus com esse 7 de ouros traz que as promessas de construir, de tentar enfrentar junto, a gente já mudou, né? Já evoluiu um pouquinho, então é possível que a gente consiga agora. Até porque, gente, nós não ficamos parados no tempo. A gente muda. Tem umas pessoas que mudam de forma mais lenta, tem outras que mudam de forma mais rápida. Tem pessoas que têm eventos na vida que fazem elas se chacoalharem e mudarem. Tem pessoas que levam vidas mais tranquilas, que talvez não tem tanta exigência de mudança assim, sabe? Tem pessoas que não conseguem perceber que certas coisas têm que mudar. E tem outras que estão super engajadas no movimento da mudança interior. Então, assim, é muito relativo aqui essa história de vocês, sabe? E eu vejo vocês se encontrando e acreditando no melhor, acreditando que podem. Só que vem um 3 de espadas e fala assim, não, tem feridas, tem questões que vão vir à tona de novo e de novo. Tem questões aqui que não foram vistas e não foram trabalhadas e por isso vai doer de novo no mesmo lugar. Então o que eu vejo aqui tem sim uma energia que volta, a pessoa pode voltar na sua vida e querer entrar e querer fazer diferente, querer mudar. Mas as dores, os sofrimentos, o passado, a história, e você também, ao entrar em contato com essa pessoa, vai vendo que as coisas não se resolveram aqui com esse 3 de espadas, e aí então você percebe que talvez pode ser que você repita, e essa pessoa também repita, os padrões dentro do relacionamento, que não tá tão bem amadurecido aqui, tá? Então assim, livre-arbítrio. Você pode tentar? Claro, porque tem promessas. Só que tem que ver o quanto que essas promessas realmente se transformam em ações. Porque não adianta falar. Tem que mostrar serviço, tem que fazer, tem que provar que está disposto. Isso aqui não quer dizer que a pessoa já tem que vir 100% perfeita. Mas não é só se comprometer e falar, não, tá bom, eu reconheço que isso aqui eu tenho que melhorar. Você também tem que ver que a pessoa está se esforçando. E às vezes a pessoa fala que vai, mas ela não se esforça, você não vê que ela está realmente tentando. Né? Então aqui não é para ter exigência do tipo, você tem que ser diferente, você tem que vir para mim diferente. Mas é pelo menos a mínima exigência que é a do esforço, você vê a pessoa tentando. Mesmo que ela ainda caia no erro e não consiga, sabe? Porque é difícil a gente mudar, né? Não é simples a gente sair de um patamar e ir para outro num passe de mágica. Então, a gente também tem que ser flexível para entender que pelo menos a pessoa se esforçando já é algo. Mas fica ligada, porque às vezes é muito mais fácil a gente falar que vai fazer do que fazer de fato. E aqui eu tô vendo isso, tá? Porque as dores voltam com esse 3 de espadas aqui pra vocês, tá? Se vocês tentarem aí se relacionar mais pra frente, as dores voltam, as mágoas, os sofrimentos, as frustrações, elas voltam. Então, cabe a você fazer a decisão do que é melhor pra sua vida, tá certo? Finalizo aqui a leitura de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a Florita. Vocês ainda têm algo para viver juntos? Mentalize essa pessoa. O louco. Vocês ainda têm algo para viver juntos. Mentaliza a pessoa, por favor. Cinco de paus, rei de ouros, ás de copas. Eu vou tirar só mais uma carta para vocês, porque tô sentindo de tirar mais uma carta aqui, até também para ficar mais claro uma situação que eu tô vendo. Tá. Então eu vou fazer assim. Ok. Aqui é o seguinte, vocês têm sim
vocês podem se encontrar de novo e estarem abertos para essa experiência, abertos ou abertas, né, para essa experiência. Só um momento. Perdão. Então, aqui com a carta do louco é um sim. Vocês lá na frente podem se encontrar com uma energia renovada. Agora, essa energia renovada pode trazer para vocês o entendimento do que precisa ser feito para melhorar a relação e partir de um ponto novo? Sim. Tá muito favorável aqui para vocês terem um reencontro e, inclusive, conduzirem melhor a relação, podendo até firmar mais a relação, tá? Mas antes, é importante fazer uma limpeza aqui. Uma limpeza do passado, uma limpeza dos traumas, uma limpeza talvez até da história deste relacionamento, ou então de relacionamentos passados, ou então de questões suas do passado que podem ter provocado certos traumas no relacionamento amoroso. Então, assim, a gente tem todo tipo de relacionamento na vida. E às vezes a forma como a gente se relacionou com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa família, tudo isso pode influenciar no nosso relacionamento afetivo quando a gente tiver ele, sabe? Então eu vejo aqui algumas limpezas que são importantes fazer. E quando eu falo limpeza, é para aqueles que acreditam em limpezas energéticas de todo tipo. Então quem gosta, quem tem as suas práticas, é interessante. Quem pode fazer terapia, muito bom. Quem, por exemplo, só precisa, por exemplo, não é muito ligado a essa coisa de energia, né, e espiritualidade, pode aqui tentar entender o seu passado, ressignificar alguns eventos, olhar hoje e falar o que eu sentia naquela época, o que eu sinto hoje por esse evento, ainda me dói, ainda me machuca, eu vejo padrões que eu repito no meu relacionamento a partir desse evento aqui que foi traumático para mim. Por exemplo, às vezes você foi abandonado na infância ou abandonada. E aí você, hoje nos seus relacionamentos afetivos, você tem medo do abandono. Então você pode estar reproduzindo o medo, né? E aí vai para um lado ou para o outro. Pode ser tanto alguém que depende muito do outro para poder se sentir feliz, ou então uma pessoa que tem medo de se envolver por ter medo de lá na frente ser abandonado ou abandonada. Então tenta olhar isso. Quando eu falo de abandono, não é só abandono assim, minha mãe não quis cuidar de mim, ou minha mãe morreu, ou meu pai fugiu, né? Não é só esse abandono mais concreto e palpável, mas também os abandonos de negligência. Às vezes a mãe não cuidava direito, né, de você, um pai não cuidava direito de você, ou a pessoa que cuidava de você, que poderia ser outra pessoa, também não fazia esse trabalho, vamos colocar assim, com esmero, né, com cuidado, com carinho. Então, às vezes o sentimento de abandono não é só uma coisa muito drástica, mas algo que a criança foi interpretando como um abandono. Não ligam para mim, não se interessam por mim, não cuidam de mim. Então, aí a gente pode acabar repetindo isso nas nossas relações. E é preciso entender o que vem aqui do passado que pode fazer com que essa relação que você traz aqui para esse jogo tenha suas dificuldades, tá? Aqui é porque eu tô falando com você. Você tem condições de olhar. Eu não tô falando com a pessoa parceira, porque talvez ela não vai estar vendo esse vídeo. Mas seria interessante também para a pessoa parceira ver isso, né? Independentemente, assim, para o parceiro ou para a parceira, é importante você, se você tiver condições, né, de falar, olha, o que tem ali no seu passado também, vamos investigar, porque isso pode estar atrapalhando nossa relação agora, se tiver espaço para isso, mas como eu não sei se vai ter espaço, pelo menos você fazer esse trabalho já pode ajudar e muito a liberar algumas energias aqui que precisam ser liberadas para esse relacionamento ser bom. Tem aqui um rei de ouros com as de copas, um relacionamento que pode ter uma base sólida, um relacionamento que pode ter reciprocidade emocional. Então, assim, é possível que mais pra frente vocês consigam entrar nos eixos desse relacionamento, sabe? E ser algo duradouro, estável, tranquilo, com reciprocidade, com responsabilidade, sabe? Mas antes tem que passar por esse 6 de copas e por esse 5 de paus aqui, que é identificar o que pode estar travando você na hora de se relacionar. Você pode falar assim, eu sou uma pessoa que tem muita raiva. Então, nos meus relacionamentos, nas discussões, eu explodo. Então vamos investigar por que você tem tanta raiva assim. Em que momento você explode, em que momento você não explode? Qual é o gatilho? Qual é a história por trás? Talvez você, durante a sua vida, você sempre se incomodou com algo. Então é importante sinalizar para essa pessoa e falar, olha, isso aqui me incomoda profundamente. Então qual é o meio do caminho que a gente pode encontrar para que eu não me incomode tanto assim?
Porque eu não posso fazer nada. É minha personalidade, sou eu me incomodo com isso. Vamos supor que você se incomoda com desorganização. E aí você tem que falar, olha, pra mim é difícil viver em ambientes desorganizados e eu preciso que você me ajude, até para eu também ter paz. Vamos encontrar o meio do caminho pra gente se relacionar melhor nesse sentido, né? É importante que você também cresça e também se responsabilize pela organização. Então, assim, aqui tem que ter diálogo, mas tem que também ir no centro da questão e na raiz das questões, tanto quanto vocês conseguirem. Porque eu sei que muitas pessoas aqui não são terapeutas, não vão ter as ferramentas necessárias para encontrar a raiz das questões, mas com o diálogo a gente vai tentando entender o que o outro passa, o que o outro sente, da onde vem a pessoa, qual a cultura que ela nasceu, qual foi a educação que ela recebeu. E aí você vai alargando as suas ideias e vendo assim, tá bom, não é só do jeito que eu quero, mas eu também tenho que colocar a minha vontade, eu também tenho que respeitar a vontade do outro, então a gente tem que encontrar o meio do caminho. E dialogando é possível vocês entenderem isso, sabe? Aqui, se vocês estiverem separados nesse momento, faça essa investigação por você, faça essa investigação internamente. O 5 de paus aqui pode falar desses conflitos. São pequenos conflitos aqui, ao que tudo indica. Se você vem de um relacionamento em que teve violência envolvida, essa leitura não é pra você, porque a energia aqui tá muito mais leve, tá? Porque violência a gente não pode concordar. E a gente não pode aceitar e falar vai melhorar, porque não vai melhorar. Não é assim. Né? Tem que ter tratamento para pessoas violentas. Então, se afaste, não se envolva com pessoas violentas. Agora, esse 5 de paus fala que as discussões, as questões, os problemas podem ser resolvidos ainda. Ainda há tempo, inclusive de mudança. Então, se for, por exemplo, um desvio de caráter, se esse desvio de caráter a pessoa reconhece, a pessoa fala realmente provocador, realmente é difícil aqui para a gente se relacionar, mas eu gosto de você, é ver o quanto que essa pessoa pode se transformar. Às vezes esse desvio de caráter é questão da pessoa se treinar, é questão da pessoa entender que existe certo e errado, existem outros tipos de certos e errados, que talvez ela também não foi ensinada que isso era errado, ou que isso tem consequências, né? E às vezes é no contato do outro que a gente vai falando, peraí, talvez para lidar em sociedade, para conviver com outras pessoas, eu vou ter que me transformar. Então, quando eu falo aqui desvio de caráter, por exemplo, só para dar um exemplo, poderia ser uma pessoa que, sei lá, acha que mentir é normal, que tem que mentir. E às vezes a pessoa mente e você fala, não precisa mentir. Se você quer sair com alguém, você não precisa mentir e falar que tá com outra pessoa. Fala real, né? Fala real. Se é uma pessoa que eu incomodo, eu vou te falar. Se é uma pessoa que é tranquila, eu vou te falar também. Então, pode ser isso, sabe? Que às vezes a pessoa acostumou, teve uma dinâmica na família em que ela tinha que esconder as coisas, porque ela tem medo do conflito, ela tem medo de ter que lidar com ela fazendo coisas erradas. Então a pessoa entrou na mania, né, de mentir. Então tenta entender e ver o quanto que essa pessoa reconhece esse desvio de caráter ou qualquer coisa assim, e que ela hoje entende que é errado e que ela quer a transformação. Se você vê que a pessoa continua achando que o rei mora na barriga dela, não é pra você essa pessoa. É desgaste desnecessário, tá? Então, eu tô falando de coisas assim que minimamente não causem uma grande confusão na vida de vocês. Não tô falando que a pessoa tem que mentir e pra te trair tem que mentir, então vamos resolver a mentira que para de trair. Às vezes não é isso, né? Traição, né? A depender da pessoa, pode falar, não é por aí, eu não quero passar por isso. Então vamos abrir um relacionamento para não ter que a gente ter que olhar para isso como uma traição, mas então vamos ter um relacionamento poliafetivo. Não sei. Vocês podem encontrar o que faz sentido para vocês aqui para superar uma traição, por exemplo. Só que eu não tô falando de coisas mais graves, ou então eu não tô falando de coisas que são graves para você, entendeu? Tô falando de situações que podem ser complicadas aqui, mas é no nível em que não mexe com a confiança, assim, no nível primordial, sabe? Em que você fala, nossa, depois disso eu não tenho como confiar, não tenho nem como ficar nessa relação. Não tô falando desse tipo de relação aqui. Tô falando de situações mais tranquilas em que, com conversa, com diálogo, com ir na raiz da situação, vocês podem viver esse rei de ouros e esse ás de copas. São cartas extremamente positivas para relacionamento. Então vocês ainda podem viver coisas boas, mas vocês têm que trabalhar o ego. É só isso. Agora, se for violência, se for algo que machuca muito você internamente, aí realmente não acho que nós precisamos ficar em relacionamentos assim. Que a gente corrompa tanto a nossa alma, entende? Aí é tchau mesmo. Mas se não for isso, aqui tem caminhos para vocês se
trabalharem e voltarem para uma relação legal, sadia, uma relação em que você vê que a pessoa está se esforçando, você também. Tem bons momentos ainda para vocês viverem aqui. Desde que esse trabalho seja feito, o trabalho do 6 de copas, de voltar no passado, e de 5 de paus, reconhecer os problemas e reconhecer que eles podem ser resolvidos. Basta o diálogo e encontrar o caminho do meio, tá bom? Finalizo aqui a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se vocês estão inscritos ou inscritas no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!